Eu sou a doutora Isabel Romani, estou apresentando o programa Saúde em Foco, que eu trago entrevistadores para promover conhecimento sobre saúde e bem-estar. Oi pessoal, estamos mais com Saúde em Foco. Hoje estamos com a nossa querida Rita, dermatologista, e hoje é um ambiente diferente. Vocês estão vendo a maca, um ambiente bem lindo, diferente do que a gente grava sempre, porque nós estamos aqui na clínica da doutora Rita, que ela me convidou para... Eu a convidei para entrevista, ela falou, vamos fazer na minha clínica então, e eu achei ótima ideia, porque já deu uma diferenciada no programa. E seja muito bem-vinda, Rita. Obrigada, muito obrigada. E agora, antes da gente se aprofundar mais, a gente vai fazer um tour rapidinho pela clínica para vocês conhecerem. Tá muito linda, de alto padrão. Oi pessoal, estamos com mais um Saúde em Foco. Eu sou a doutora Isabel Romani, cirurgiã vascular, e hoje está com a queridíssima doutora Rita, dermatologista em Mococa. E hoje nós estamos fazendo um programa diferente. Ela me convidou para vir aqui fazer a primeira entrevista em consultório, para dar uma diferenciada. E eu estou super feliz, o consultório é muito lindo, depois a gente fez uns takes aqui para mostrar. E para apresentar a Rita, ela tem 25 anos de dermatologia, ela fez pela Santa Casa de São Paulo, tem um monte de experiência e faz bastante botox, preenchimento, e agora ela está ultra especialista em transplante capilar. Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Um pouquinho de tudo. Obrigada pelo convite, minha querida, e obrigada por ter aceitado o meu convite para a entrevista também. Eu que agradeço, vai ficar bem legal, porque a gente pode falar de vários assuntos, né, gente? Eu falo que dermatologia é uma especialidade que tem mais de 3.000 entidades, entre coisas que são normais, fisiológicas e patologias, e mais a estética. Então, o que não falta é assunto. E Rita, começando lá do comecinho, você sempre quis ser médica? Por que você escolheu fazer dermatologia? Conta um pouquinho pra gente. Médica, eu acho que é uma coisa que eu sempre quis. Eu tenho um irmão mais velho que é médico, então de certa maneira inspirou. Não tinha mais ninguém na minha família de médico. A dermatologia, me apaixonei pela dermatologia no 4º ano da faculdade. Eu entrei na faculdade falando que eu ia fazer pediatria. Aí eu gostei muito da dermatologia, mas eu também gostava de ginecologia obstetrícia. E aí eu falei, não vou fazer dermatologia não, aquela coisa, parece que não vou ser médica, né? E aí fiquei com a ginecologia obstetrícia e tal. Quando chegou no 6º ano, eu falei, não, gente, não quero, não vou me adaptar. Eram aqueles partos ainda naturais, muito naturais, assim, né, de antigamente, aquela coisa de hospital público. E aí eu fui fazer clínica médica. Meu sonho era fazer na Santa Casa de São Paulo, porque eu já tinha morado ali perto, via todo aquele movimento do centro de São Paulo. E calhou. Aí deu certo, eu fiz 3 anos de clínica e depois dermatologia. Então acho que foi bom, porque dá uma noção muito boa, porque a dermatologia ela precisa dessa clínica. Ela é bem específica, né? Então você teve bastante doenças antes, tá? Muito, até pra você saber, por exemplo, vem um paciente, não é de dermatologia, você sabe para onde enviar o paciente. Né? E o paciente de dermatologia, ele tem muitas alterações de tireoide, muitas alergias de muitas medicações. Então a gente fazia muita clínica, muito UTI, muito ambulatório. Então eu sempre oriento quem quer fazer dermatologia, fazer a residência e de preferência fazer clínica. Sim. Antigamente era uma exigência, né? Hoje mudou um pouco, mas dá um bom embasamento para você não... Porque pele reflete coisas do organismo todo, senão fica muito específico. E tem muitos problemas de pele que eu vejo no consultório, que é depressão, ansiedade e da urticária, enfim. Exatamente. Então você tem que tratar a parte psicológica para também, né? Tudo, e assim, problemas de coração, a pessoa usa inúmeras medicações, pulmão, rim. Então a dermatologia ela é extensa, porque nada mais é do que o reflexo de tudo que acontece de maneira sistêmica no organismo, digamos assim. E puxando para o meu lado, né? Eu tenho muitos pacientes que chegam com muita mancha na pele, né?
Grande parte realmente é mancha, chama dermatite ocra, uma evolução da varizes. Mas tem muitos casos que vêm achando que é algum problema de perna, tudo, e muitas vezes não é uma mancha de idade, uma mancha senil, enfim. Outros tipos que aí eu até encaminho para vocês, né? Porque a gente tem muito essa troca de paciente. E então eles sempre têm que procurar ou a dermatologista ou o vascular, né? Porque tem alguma alteração no caso da perna, de manchas e tal, porque a gente vai saber fazer o diagnóstico, se não for nosso, indicar para o especialista. E eu tô pegando muitos casos, por ser perna, eles vão tudo para mim, de feridas e úlceras que muitas vezes tem que fazer biópsia e acaba dando até, assim, às vezes um tumor, tudo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A população, de maneira geral, está envelhecendo, né? A gente passa aí, como nos países desenvolvidos, que a gente tem um envelhecimento da população e, logicamente, a gente tem muito mais tumores, muito mais úlceras de perna, muitos pacientes hipertensos, diabéticos, né? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Muitas coisas a gente acaba alertando para fazer um tratamento mais interno ou pesquisar com vascular. E a gente tem uma população no Brasil que pegou muito sol. Então, assim, descendentes de italianos, portugueses, espanhóis, holandeses, né? Aqui, sul de Minas, muitos descendentes de italianos. Esse pessoal chegou e foi para a lavoura. E o sol, ele tem um efeito cumulativo. Sem protetor solar, que naquela época ninguém usava. Nem existia, né? E era aquela coisa no sol mesmo o dia todo. Então, hoje em dia, eles vêm com muita lesão em perna, braço, rosto, couro cabeludo, né? E a gente tem que fazer esse trabalho. A gente tem aí mais de 500 mil casos de tumores por ano, assim, contando por baixo, porque muitos nem são diagnosticados, E hoje em dia é complicado, porque às vezes as lesões são muito parecidas. E o pessoal olha na internet, acha que é uma coisa, mas não é. Então, nada como você chegar, fazer o diagnóstico, né? Ir no especialista. Para o leigo pode ser uma coisa parecida com outra e não é. Né? Pra gente são coisas bem distintas. Então, muitas vezes precisa de biópsia, muitas vezes precisa retirar. Outros chegam desesperados e eu falo, pode ficar tranquilo, isso aqui não precisa mexer. Então, isso que é o legal, né? E numa pessoa que te dê essa tranquilidade. E eu vou até chamar, eu fiz um vídeo rapidinho, que eu falo um pouquinho sobre isso, que é o que a gente conversou um pouquinho, e a gente já volta. Eu sou a doutora Isabel e hoje eu vou explicar para vocês como que essa ferida desse tamanho começou por uma micose de unha. Essa paciente tinha cronicamente uma micose unguial, aquelas micoses de unha que muitos pacientes têm. Isso, como não doía, não fazia nada, ela foi deixando. Isso é uma porta de entrada, então, devido à micose de unha, entrou a bactéria na pele dela, causou uma erisipela na perna, uma erisipela grave, ela cursou com uma erisipela necrótica, que chama, teve que internar tudo, por isso que fez uma lesão tão feia como essa. Mas é muito comum micose de unha causar erisipela na perna. Então é muito importante fazer o tratamento correto. Quem que faz o tratamento? Geralmente os dermatologistas, e tem uma amiga minha que é infectologista, que é a doutora Camila. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, ela é ótima também para tratar isso, tá? Então, não acho que essas micoses, não dá nada, não tem problema nenhum. Tem que fazer o tratamento para não causar uma doença bem mais grave, que é a erisipela, inclusive podendo causar feridas na perna, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar também e me siga no Instagram para mais dicas. E Rita, eu gostaria de saber, a gente tem também muitos pacientes em comum que estão tratando lipedema. O que é o lipedema, para vocês entenderem? É uma paciente que tem uma gordura localizada na perna. Eu trato muitas pacientes sobre isso. Então eu dou mais uma reposição na parte mais medicamentosa e tudo mais. A Rita tá com alguns protocolos aqui sobre lipedema, que eu tô até encaminhando alguns pacientes aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, Rita. Foi uma necessidade que eu senti, porque o lipedema, ele é uma patologia, entre aspas, nova. Sim. Passava-se como celulite, como gordura localizada, mas é uma doença que envolve muito mais. É uma alteração da gordura. É como se a gordura ali no processo dela, ela sofresse algumas alterações. E isso causa dor, cansaço. E, na verdade, não é só em pernas, não. A gente tem lipedema no abdômen, a gente tem lipedema no braço, né? E muitas pacientes se queixavam disso, eu senti a necessidade e fui fazer uma especialização em São Paulo sobre lipedema. Então, assim, existem diversos tratamentos. Obviamente, a gente tem que avaliar,
né? Cada caso é um caso, tem diferentes níveis, né? Desde um grau 1 até um grau 3, grau 4 de lipedema. Mas no geral, o que a gente faz? A gente faz alguns tratamentos injetáveis com algumas vitaminas antioxidantes que atuam nessa gordura, melhorando esse quadro de inflamação. É como se fosse uma inflamação e na verdade ela não é localizada, ela é uma inflamação sistêmica. E hoje em dia existem trabalhos até mostrando como isso tem uma representação cerebral. Então também muitos trabalhos dizendo que algumas pessoas têm lipedema e déficit de atenção. Então tem algumas coisas nesse sentido. Assim como pessoas que têm dor crônica e que tem uma representação cerebral, o lipedema também. Então as pacientes falam muito assim: eu lembro que eu tenho perna, eu lembro que eu tenho braço. Então é um cansaço, é uma indisposição, é uma coisa que você não sabe de onde vem. E muitas vezes são pessoas que fazem atividade física, que trabalham bem e tal, mas estão sempre com esse cansaço nas pernas. Então a gente tem terapias injetáveis, eu tenho a fisioterapeuta que faz toda a parte de massagem, aparelhos, drenagem. A gente tem medicações que a gente orienta também em casa, associada a terapias do cirurgião vascular. Enfim, tem todo um protocolo. A nutricionista que acompanha durante o tempo todo. E o exercício físico. E o exercício físico, né? Mas não basta... Todo um conjunto. Não basta ser... Eu falo porque eu tenho também o lipedema. E eu descobri há pouco tempo. Eu também tenho, aqui somos duas, então... Então, é como a gente não... É muito incidente no Brasil. Muito, e a gente não se ligava. Eu falo pra elas, é muito incidente. E assim, eu também tinha esse cansaço nas pernas. E não basta você chegar... num nutricionista ou numa atividade física, você tem que fazer, você tem que ir, você precisa de uma coisa a mais. Sim. Precisa tratar desde aqui até a parte. E é o que eu falo também. Vai melhorar muito, às vezes 70%, 80%, mas um pouco a aceitação. Então assim, às vezes elas vêm, minha perna tá cheia de celulite, tá gorda. Eu falei, calma, você tem perna, tá andando, tantas pessoas não têm. Exatamente. Então assim, vamos melhorar? Vamos. É sempre melhor... É você buscar o seu melhor, mas se aceitar também, porque isso daí gera muita ansiedade, crise do pânico. Então, o pessoal cada vez mais tem que ter essa noção de se aceitar para conseguir melhorar a autoestima, a felicidade mesmo. Porque você estando feliz, seu corpo também fica melhor. E é uma questão crônica. O lipedema é uma questão crônica. A gente vai melhorar, mas assim, é meio que um tratamento pro resto da vida. Tem que mudar os hábitos. Não que você vai ficar dentro de um consultório pro resto da vida, mas você vai saber que um grau ou outro de alteração dessa gordura... O que for ensinado, né, pelo nutricionista, você tem que manter também. Tem que manter. Senão não adianta. A questão é assim, a gente chama de efeito zoom, né? Isso foi uma coisa muito falada na pandemia. As pessoas hoje em dia se veem muito mais em vídeos, em fotos, né, em live, isso e aquilo, tanto face quanto corpo. Então também tem essa cultura de querer se tratar muito. Então a gente tem que fazer aí uma programação para também não ficar essa questão muito neurótica. E a gente estava conversando um pouquinho que a Rita tem muito essa tendência de fazer sim, melhorar a autoestima das mulheres, tudo mais de uma forma tranquila, sem exagero, sem excesso. Porque tem gente que não vem fazer porque fala, eu não quero ficar com aquela boca horrível que o pessoal fala, ou a bochecha aqui. E assim, hoje em dia não é mais assim. Tem alguns até que pesam a mão, mas eu vejo que as tuas harmonizações são muito delicadas. A pessoa às vezes nem vê o que fez. Você chega lá e fala assim, nossa, você tá mais bonita, doutora, não sei o que. Eu falei, eu fui aqui na pessoinha aqui, gente. Na verdade, essa sempre foi a base da dermatologia. Aí depois acabou se perdendo um pouco, muitos tratamentos, muitas associações, mas é uma coisa que a gente nunca gostou, né? Então assim, você tem por exemplo, eu tô com 51 anos, eu tenho que ficar bem com 51 anos, mas não é pra eu ter um rosto de 20, um corpo de 25. Fica muito fake. Fica muito fake. Então é estruturar o rosto, estruturar o corpo, né? Não é, eu falo que é igual uma casa. Você não pode começar a fazer uma casa pela decoração. Você vai começar a casa pelo alicerce, parede, telhado, por último é a decoração. Então, por exemplo, uma boca é a decoração. Você não pode pegar uma mulher de 70 anos e começar pela boca, porque não vai ficar bom. Tem que ter toda a parte do ângulo do rosto, às vezes a finalização é a boca, né? Exatamente. Tem hora que você tem que falar, olha, tá ótimo,
enfim, né? Agora é você que trabalhar é o que eu falei um pouco... da parte da aceitação. Exatamente. Você pode melhorar, deve melhorar, acho que tá aí para isso, né? A gente tem que, inclusive, investir na saúde. Eu sempre falo isso para pacientes, que às vezes investe em iPhone, TV, carro e tá lá todo, não quer pagar uma consulta, não quer pagar vitaminas, que hoje em dia é essencial, não quer pagar o tratamento de lipedema, então é a tua saúde. Então investir na sua saúde, mas saber as limitações da idade, né? Eu gosto muito dessa parte da estética, porque assim, eu vejo a mudança na vida da pessoa. Então a pessoa que não saía mais de casa, não queria sair com o marido, começa a sair para dançar. O homem que tratou o cabelo, que fala que agora tá trabalhando melhor e que o trabalho tá rendendo muito mais. Enfim, a mulher que teve bebê e volta pro mercado de trabalho. Entendeu? Sim, isso é uma delícia. Você estando bem esteticamente, enfim, tem que ter internamente também, mas esteticamente você melhor com todo mundo, deslancha, enfim, as pessoas que estão ao seu redor, você tá feliz, eu sempre falo, gente feliz deixa o ambiente todo feliz, gente mal-humorada, estressada, deixa tudo, a pessoa chega, já todo mundo, então você tem que estar bem consigo mesma para resplandecer com isso. Infelizmente, outros, né? É do ser humano, até o nosso cérebro, ele capta por milésimos de segundos a beleza. Então ninguém fala assim, vamos ali num restaurante que é feio, vamos ali sentar naquele restaurante feio. Vamos o prato, né? A gente já come com os olhos. A hora que chega o prato, você fala, nossa, você vê um negócio tudo caído, só que você fala, meu Deus, né? Então, a estética é importante como conjunto e as pessoas se aproximam, lógico, com essa questão muito equilibrada que a gente está falando, mas o trabalho melhora, surgem oportunidades, uma entrevista de emprego vai melhor. E ela o se olhar, sente mais autoconfiante, né? Eu vejo o olhar da pessoa assim que se abre, sabe? Aquele homem que trata o cabelo, a mulher que faz um tratamento, o olho fica diferente. Muito legal. Eu acho que o papo tá tão gostoso, mas a gente vai ter que começar encerrando. Isso aqui foi um pouquinho para vocês conhecerem um pouco do mundo gigantesco da dermatologia, para vocês conhecerem um pouquinho mais da doutora Rita, para quem não conhece, que é uma médica muito acessível, não vai ficar te julgando. Eu nunca fiz tratamento. Ela não vai te julgar, entendeu? Ela vai falar, vamos ver o que a gente vai melhorar, né? Porque tem médico às vezes vai... Nossa, você nunca se cuidou, não sei o quê, então ela é totalmente aberta. E às vezes os pacientes Cada um tem seu momento, né, Rita? Com vergonha, que fui pra outro lugar, depois voltei. Gente, não tem problema, todo mundo é assim, vai pra outros profissionais. Eu até gosto, eu falo, você foi pra outro, mas você se arrependeu, né? Você voltou. Eu sempre falo, as minhas pacientes vão, às vezes, bebem um outro pelzinho, mas vem no meu depois. Mas volta. E, enfim, o programa foi uma delícia. A gente adorou. Eu adorei aqui estar com você na sua clínica linda. E a gente vai chamar depois um próximo programa, que aí a gente vai fazer um tour da clínica. Então vocês não deixam de ver o próximo, tá? Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Eu tô caminhando ainda, a Rita já é expert na rede social, o Instagram, posta bastante coisa. Eu falo que ela é minha ídola. É uma necessidade do médico atualmente. Não tem mais, eu falo que não tem páginas amarelas mais, então a gente tem que estar aqui. E na verdade, assim, eu comecei meio assim, mas eu tive um feedback muito grande das minhas pacientes. Doutora, faz mais, porque a gente Eles se conectam e sentem que podem ser tratados. Sim. Hoje estamos com a nossa querida Rita, dermatologista, e hoje é um ambiente diferente. Vocês estão vendo a maca, um ambiente bem lindo, diferente do que a gente grava sempre, porque nós estamos aqui na clínica da doutora Rita, que ela me convidou para... Eu a convidei para entrevista, ela falou, vamos fazer na minha clínica então, e eu achei a ótima ideia, porque já deu uma diferenciada no programa. E seja muito bem-vinda, Rita. Obrigada, muito obrigada. E agora, antes da gente se aprofundar mais, a gente vai fazer um tour rapidinho pela clínica para vocês conhecerem. Tá muito linda, de alto padrão. Gente, eu tô completando 20 anos em Mococa, então agora tenho a clínica que eu sempre sonhei, com tudo que precisa para dermatologia. Nossa, é incrível, vocês têm que conhecer, eu tô assim maravilhada. Essa é a sala cirúrgica, então aqui a gente está preparado para fazer qualquer cirurgia ambulatorial. O que é uma cirurgia ambulatorial? Uma cirurgia que o paciente vem, passa pelo procedimento com anestesia local ou com sedação, inclusive com a presença do anestesista, e depois ele fica um tempinho na recuperação e vai para casa. Então, tudo como o mando figurino, vigilância sanitária, estamos aí com toda a habilitação
para fazer as cirurgias, principalmente implante capilar. Então, já faço implante capilar desde 2014, mas agora a gente tem o nosso espaço. E aí não tem que ficar no hospital, né? Não precisa de hospital. Hospitalar, ninguém mais quer hospital. E todo mundo... É muito diferente, né? Vir pra clínica, ficar ali na recuperação e já ir pra casa. É mais gostoso, às vezes vem alguém da família junto. E outra, a pessoa às vezes vê escrito centro cirúrgico, hospital, já fica... com medo, né? Então aqui o pessoal vem mais tranquilo, principalmente os homens. Que legal. Aqui é uma sala dedicada a terapias injetáveis. Então, todos os pacientes que precisam de tratamentos na veia, endovenosos, intramuscular e para as recuperações também pós-cirúrgico. O paciente fica um pouco aqui ainda com oxigênio, eu e o anestesista, até ele ficar 100% para ir para casa. Tudo muito lindo, muito bonito, nossa. A gente fica maravilhado. Mococa tá em alto padrão. Aqui já é a sala de terapias capilares. Então, todo paciente que precisa de tratamento capilar, então a gente tem todos os tratamentos capilares que hoje em dia se pratica no Brasil e no mundo. De mais moderno, todos. Terapia regenerativa, células-tronco, microinfusão de medicamentos, intradermoterapia, laser. E a parte de botox, preenchimento? Esse a gente faz tanto na minha sala quanto na própria sala de cirurgia. E aqui a gente faz a lavagem do couro cabeludo 24 a 48 horas antes, depois do implante capilar. Rita, que sala linda! O que funciona aqui? Aqui são as consultas e pequenos procedimentos, principalmente os pequenos procedimentos estéticos. Então aqui eu consigo fazer toxina botulínica, preenchedor, ácido hialurônico, bioestimulador, fios, né? E é aqui que a gente escuta aí as angústias, as histórias, as quedas de cabelo, muito frequentes hoje em dia, né? E é a parte que eu gosto mesmo, de conhecer, saber o que a pessoa usa em casa, saber o que está incomodando, o que fez procurar um dermatologista. Uma dica legal que a Rita sempre faz é assim, na primeira consulta, tragam o que vocês usam em casa. Tanto da parte do cabelo, quanto da pele, porque às vezes acho que tá bom e quando vê... Traz os produtos, às vezes eu vejo as pessoas gastando muito com produto e dá pra gente condensar isso, usar menos produtos, porque a mulher hoje em dia, o homem também, a vida é muito agitada. Como você vai usar um creme pra área dos olhos, um pro rosto todo, um pro cabelo... E a Rita também, ela dá várias amostrinhas pra gente. Então ela fala assim, vê se você se adapta. Porque às vezes você compra o produto inteiro e não se adapta. Eu tendo aqui, a gente sabe que a amostra é uma coisa que tá cada vez mais escassa, mas a gente tendo, eu faço questão da pessoa provar em casa. É interessante isso aí. Pessoal, ficou incrível a clínica da Rita, né? Pra Mococa é o supra-sumo a Rita vem muito pra São Paulo, ela faz muita pós, ela trabalha inclusive em São Paulo, então ela trouxe a modernidade pra cá, né, Rita? É uma clínica que eu sempre quis ter, eu tô fazendo 20 anos de Mococa, então assim, geralmente as clínicas de dermatologia, ou elas têm muita parte clínica, ou elas têm muita parte cirúrgica, especialmente de cabelo. Então geralmente quem faz implante capilar faz só o implante, não tem a parte clínica, e vice-versa. E eu sempre quis ter uma clínica que tivesse assim, a pessoa pode chegar aqui, pode fazer o tratamento que precisar, tanto para pele, cabelo e unha. Aqui. Então, e eu falo que eu gosto de ter um leque grande, porque a pessoa pode investir menos, pode investir mais. A gente tem agora o Beauty Day. O Beauty Day é assim, a pessoa que tem medo, que não quer passar nenhum tipo de dor, o anestesista vem aqui e a gente faz vários tratamentos num dia só. Então, você é a primeira da lista. Faz laser, faz botox, faz preenchedores, faz bioestimulador, faz fio. E hoje em dia o pessoal quer coisa rápida também, né? Às vezes porque a gente recebe paciente de fora. E assim, eu tenho pacientes muito sensíveis. Otimizar o tempo, né? E muito sensíveis à dor. Então, por mais que a gente fazia com anestésico local, com pomada anestésica, com óxido nitroso, que ajuda a tirar a dor, tinha gente ainda muito sensível. Rita, eu não quero ver nada, eu quero dormir. Então tá bom, você dorme e acorda com tudo feito. Daqui a pouco até o plástico vai entrar junto, mas ainda não, tá? Se Deus Dá quiser. mais uns 2 anos. Já tem um projeto. Um projeto. Eu achei muito interessante esse dia da beleza aí, porque hoje em dia o pessoal quer otimizar o tempo. Então eles chegam também no meu consultório e falam, doutora, faz tudo que dá. Depois eu não posso voltar. E muita gente de fora também. E fora isso, a Rita tá super especializada em transplante capilar. Várias terapias para quem tem calvície e tudo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do transplante, Rita. Então, o transplante ou implante capilar, né, ele
existe há muitos anos, mas de 2012, 2013 ele passou por muitas mudanças. Eu fiz a minha especialização nos Estados Unidos em 2014, que foi o grande boom aí do FUE, né? O FUE, que é o Follicular Unit Extraction, que é você tirar fio a fio, né? Raizinha por raizinha. Que é aquele FUE que eles vêm, né? Pra entender. É FUE lá pra vocês FUE, o FUE, né? Então, hoje em dia ficou muito popular, muita gente fazendo. A gente faz desde 2014. Mas agora, com a sala aqui na clínica, fica muito mais prático. A gente não precisa se deslocar para o hospital. A equipe é grande, a gente trabalha aí entre 6 e 8 pessoas, porque é uma cirurgia longa. Sim. 8, 10 horas, muitas vezes, de cirurgia, né? Mas assim, os pacientes amam. A gente faz tanto aqui quanto em São Paulo, né? Em São Paulo a gente tem várias clínicas que a gente opera e sempre a mesma equipe. Então, assim, eu falo que a gente passa por uma curva de aprendizado, né? Então, eu falo que hoje em dia a nossa equipe está assim mais alto nível, sem falsa modéstia, assim, mais alto nível de qualquer clínica de São Paulo, Rio de Janeiro ou fora do Brasil. Olha. Então, assim, os pacientes amam, é um tratamento que a gente ama fazer. Lógico que não é para todo mundo, porque muitas vezes precisa de tratamento antes, precisa de tratamento muitas vezes depois, né? Então a gente tem que fazer todo um conjunto e temos todos os tratamentos para quem também não precisa ou não quer fazer implante. E para fazer, por exemplo, a pessoa tem vontade de fazer implante, você tem uma consulta online às vezes para quem é fora? Tenho. Como que é? Olha, ele por pode vir só para fazer implante, por exemplo. O mês passado nós operamos um paciente dos Estados Unidos, que tem família aqui em Monte Santo de Minas e não vinha a Monte Santo há 23 anos. Olha, fizemos a família tudo adorou, online, a família adorou. Aí fizemos num paciente que mora no Canadá, veio passar férias aqui também, fizemos tudo online e fizemos num paciente que é de Erceburgo, mas mora em Salvador. Então a gente está atendendo gente faz todo esse pré-operatório. Faz todo o pré-operatório. A pessoa só vem pro procedimento. Consigo fazer. E depois de quanto tempo ela tem que continuar aqui, mais ou menos? Então, na verdade, a gente opera. Depois de 24 a 48 horas eu lavo esse cabelo, explico como ela vai fazer em casa. Teoricamente ela tá liberada. Tem paciente que vai trabalhar no outro dia. Pode rápido. trabalhar no outro dia se quiser, dependendo do trabalho, lógico. Então o paciente do Canadá, ele ficou mais uma semana aqui, o dos Estados Unidos também. E depois a gente segue com acompanhamento online, a gente vou deixando algumas terapias para fazer em casa. Se a pessoa pode voltar, a gente acompanha por 1 ano. Eu já deixo no contrato que eu vou fazer tratamentos capilares naquele paciente por 1 ano. O que é muito diferente de você fazer a cirurgia, dar tchau pro paciente. Então ele vem aqui e faz alguns procedimentos para estimular ainda mais. Para estimular muito mais. Então a gente tem pego às vezes pacientes que fazem até fora do Brasil, que depois não conseguem mais contato com clínica, não conseguem voltar, não tem um acompanhamento. Então eu falei, não, gente, eu não vou mudar o preço, mas eu vou fazer o tratamento desse paciente por 1 ano. Porque no começo não aparecem muitos cabelos, eles ficam ansiosos. Aí depois começa a aparecer os cabelinhos e a gente vai fotografando, vai acompanhando, eles se sentem muito mais seguros. Sim. E, nossa, é muito interessante isso, porque eu tenho alguns lá no meu consultório, né, que eles já fizeram e muda totalmente mesmo, igual você falou, autoestima, alegria, a pessoa vem assim e todo mundo nota, né, porque o cabelo é uma coisa que a gente fala, é careca, o careca até, mas o calvo, né, às vezes é uma pessoa jovem, tudo ele chama muita atenção, aí a pessoa vem assim, nossa, é emocionante. Vida, eu tenho pacientes que falavam em morte, que falavam até em suicídio. Eu tenho pacientes que estavam com um casamento ruim, conseguem mudar, conseguem se separar, conseguem fazer uma vida nova, mudam de profissão. E hoje em dia, o que a gente estava até conversando, não é um tratamento barato, igual uma cirurgia plástica, enfim, mas é duradouro, porque eu acho que tem muita gente que pensa que vai fazer e dali a pouco vai cair. Eu gostaria até que você falasse isso. Esses cabelos implantados, eles nunca mais caem. Porque assim, a região que tem a tendência genética, o cabelo na verdade ele não cai, ele afina e você tem uma morte folicular. Sim. Por isso que também eu alerto os pacientes a tratarem antes de ter essa morte folicular. Que aí você estimula ele antes. Exatamente. Os cabelos que são retirados aqui de trás em mulher também a gente faz, a gente abre algumas janelas e esconde, tenho várias mulheres também que a gente já fez, inclusive uma médica. E esse cabelo não cai, porque ele chega num ambiente que ele, né, que ele saiu desse ambiente que não tem alteração, ele já é bom. O que eu peço para continuar cuidando é do cabelo que a pessoa já tinha,
Porque senão eles fazem um implante muito novos e aquela região que tinha cabelo continua sofrendo um afinamento, ele vai ficar com a impressão que o implante não funcionou. Sim. Mas o implante tá ali perfeitamente pro resto da vida. E às vezes, se for uma pessoa tão jovem, tudo, às vezes até daqui 20 anos, 30 anos, pode ter que faça aqui. Só que imagina, olha a duração do tratamento. Então, por isso que é importante o acompanhamento. Se for muito calvo, 2, 3 cirurgias na vida, porque você também não pode esgotar a área doadora. Você não pode querer tirar 10 mil folículos, que vai dar 30 mil fios, por exemplo, e esgotar. Eu tava até falando com ela, o meu marido, parte genética, tudo tem, ele não é calvo, mas já tá começando a querer cair um pouquinho mais. Eu percebo que ele tá se incomodando. E eu falei, quanto que a pessoa deve procurar? Ele tem, por exemplo, 35 aano. Então, quando deve começar? Que tipo de tratamento tem? Então, na verdade, o quanto antes. Eu falo assim, que quando o homem vai ficar muito calvo, aquele paciente que você vê na rua, que tem só aquela parte de trás, que é o grau 7, que a gente chama, geralmente ele começou com 16, 18 anos. Então, eu peço para as mães trazerem os adolescentes, se tem essa história genética ou se começa a perceber. E aí a gente tem tratamento para todas as idades. Isso é muito variável também. Então eu já fiz implante capilar em menino de 23, 20, porque já tinha uma calvície estabilizada. Mas obviamente não são todos os casos. O implante, ele é melhor se ele for realizado ali entre 28, 30, 35 até uns 55, 60 anos. Já fiz em idoso também, fiz esses dias um paciente de 68, mas a gente já tem o cabelo um pouco mais fino na área doadora. Já é mais... E às vezes o paciente chega achando que precisa de implante capilar e às vezes eu falo, não, o seu dá pra gente tratar e não precisa agora. Não é pra todo mundo que você Não indica, é pra por todo isso que é mundo. importante a avaliação. Depende do quanto isso incomoda. Eu tenho um paciente em São Paulo que ele tinha uma super indicação, ele tem toda essa parte da coroa, do vértex aqui sem nada, e ele fala, não, se você mantiver o resto, eu já tô feliz. Porque eu quero fazer meu tênis, eu quero jogar, não quero parar 15 dias sem atividade física. Então a gente vai mantendo e a pessoa também fica feliz. O importante é ser os dois, né? Bom pros dois. E assim, além do cabelo, mas vamos falar um pouco mais pra mulherada também, que eu sei que a gente adora. O que tem aqui de técnicas que hoje em dia a gente pode rejuvenescer? Todo mundo fala só de botox, mas eu sei que tem várias outras, preenchimentos e tal, que pode melhorar bastante o aspecto da pele. Isso. Hoje em dia a gente trabalha muito com sustentação facial. Então a gente sabe que o nosso rosto, ele começa a envelhecer com mais ou menos 25, 28, 30 anos. E ele não é só um envelhecimento de pele, ele é um envelhecimento de músculo, de ligamento e de osso. Ele parece que cai, né? Exatamente. Principalmente essa lateral, ela tem esse derretimento. Então as pessoas chegam com a queixa aqui, ai doutor, esse bulldogzinho, esse bigode chinês. Na maioria das vezes é que eu tenho que falar, olha, nós vamos tratar o seu bigode chinês, nós vamos tratar o bulldogzinho, mas eu tenho que começar fazendo tratamentos dessa região. Com o efeito lifting. Então aí a gente vai com os preenchedores, mas sem causar volume, para sustentação, com fios, com laser, com radiofrequência microagulhada a ouro, com peelings, enfim, com hidratantes profundos, tipo Skin Vive, por exemplo, ácido hialurônico, bioestimuladores. Ultrassom microfocado, a gente, assim, eu tô apaixonada na dermatologia coreana, então nós temos usado aqui muitos tratamentos coreanos, tanto o equipamento coreano, que é maravilhoso. Que a gente que é leigo nem conhece, Eu né? nunca vi nada igual, assim, eu já trabalhava com ultrassom microfocado, mas eu tô assustada de ver as pacientes melhorando, tanto o pescoço quanto o rosto, e não dói. Então, assim... Eu fiz um ultrassom muito... Eu tenho muito a papada, enfim, eu me sinto mal. E foi incrível o resultado. Todo mundo falou, doutor, parece que você emagreceu. Eu nem tinha emagrecido. Foi só mesmo o procedimento, deu uns 2 meses por aí, que até uns 6 meses você consegue ver o resultado. Né? Melhorou muito. E tem gente, por exemplo, eu que tenho o rosto muito gordo, né? Muito redondo. A pessoa fica com medo de fazer preenchimento e piorar, na verdade melhora, a gente consegue afinar esse rosto. Se a gente usar onde coloca. O produto adequado, na profundidade adequada e com esses aparelhos. Então a gente tem usado muitos produtos coreanos que são fantásticos, liberados pela Anvisa, fios de estímulo de colágeno, que fica um efeito natural, sem essa coisa de pillow face, rosto de travesseiro, e o Botox, que ainda continua sendo usado, mas com parcimônia, para não ficar também aquele rosto congelado.
E eu fico aqui maravilhada, porque eu quero vir aqui na clínica dela toda semana, porque eu sou vaidosa. Quem não é? E assim, quando você pode começar? E assim, às vezes a pessoa já tem 60, 50 e pouco, já fala, ai, tô velha pra isso. Não tem idade, né, Rita? Não, a gente trata desde meninas muito novas, meninos muito novos, porque os homens também estão se cuidando. Em São Paulo é 50%. Muito legal. Os homens têm que... A mulher também tem que estimular o homem de vir. E as empresas em São Paulo pedem para os pacientes, para as pessoas se cuidarem. É meio que até um pedido, né, dos executivos. Então a gente trata desde muito novinhos e a gente vai fazendo tratamento, a gente tem para todas as idades. É lógico que se chegar aqui, chegam todos os dias para mim, senhoras de 65, 70, 80 anos, é lógico que é um tratamento diferente, né? Aquilo que eu falo, você não vai ficar com o rosto de 20, mas você trata a qualidade da pele. Os americanos chamam a skin quality, que eles chamam muito. Hoje em dia tudo gira em torno de ter uma qualidade de pele boa. E aí você fica exatamente com seus 70, mas uns 70 anos bem cuidado, uma luminosidade, um olhar mais aberto, a melhora do bulldoguinho, uma pele mais brilhante. Então temos para todas as idades. E Rita, tem muita gente que tem uma parcimônia, porque fala, ah não, esses procedimentos estéticos são caríssimos, eu não dou conta, não sei o quê. Hoje em dia eu gostaria que você falasse um pouco mais, mas eu sei que você já tem uma facilidade muito grande. Hoje em dia com a parcela, muitas vezes a parcela fica aí uma pizza por mês, só que você está investindo em qualidade de vida, bem-estar e tudo mais. Então fala um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho um leque muito grande aqui, porque essa é uma preocupação minha, tanto com a receita que o paciente leva para casa, quanto com os tratamentos aqui. A gente sabe que hoje em dia tudo é muito difícil, tudo é muito caro, esses produtos são caríssimos, dolarizados, né? As empresas não vendem de uma unidade, a gente tem que fechar pacotes grandes de compra de produto. Mas eu tenho aqui tratamentos que você pode gastar, por exemplo, 300, 400, 500 reais, você pode gastar aí muito mais. O que a gente procura fazer? A gente faz essa adequação com o orçamento que a pessoa me fala ou me traz e a gente facilita. Então a gente divide, por exemplo, em 10 vezes sem juros, eu assumo esse parcelamento. O implante capilar, por exemplo, a gente divide em 10 vezes sem juros e eu acompanho esse paciente por 1 ano. Eu falo assim, o paciente que escolhe a gente, geralmente ele não precisa passar nem na farmácia. Eu já entrego um kit, assim, com tudo. Travesseirinho para ele dormir depois do implante, água termal para ele passar, o antibiótico. Então a gente procura, assim, eu falo que eu só não vou buscar ainda o paciente em casa, mas a gente já temos aí, até contar em primeira mão aqui, que a gente vai começar a buscar o paciente no aeroporto, tanto de São Paulo quanto de Campinas, por essa procura que a gente está tendo de pacientes de outros estados e outros países. Então o paciente vai poder, aí a gente tem alguns motoristas que vão me ajudar a trazer esse paciente, tanto para a clínica aqui, quanto para fazer em São Paulo. Nossa, a Rita quando eu acho que minha cabeça não para, minhas secretárias, minhas trabalham, doutora, você faz uma coisa, já tá pensando em outra, aí eu vejo a Rita e falo, não, eu ainda tenho que evoluir. Ligada no 220. É um sucesso total. Porque tem que facilitar. Na facilidade, eu penso nisso também. Tem que facilitar pra pessoa, entendeu? A pessoa, eu vejo por mim, assim, eu não tenho tempo. Quando eu vou no lugar, eu já quero sair com tudo ali, olha, já me fala tudo que eu tenho que fazer. E às vezes a hora que você saia, né, o Mococa hoje em dia até tem, mas não tem nem farmácia aberta, então a pessoa vai... Sai daqui, vai para um hotel, vai para casa do parente, ainda tem que passar na farmácia? Não, eu prefiro, porque eu sei que ele vai fazer exatamente... Você já tem um protocolo. Porque é um trabalho tão minucioso que qualquer coisa pode estragar. Então você já dá tudo para a pessoa. Já dou tudo para a pessoa não ter desculpa. Ai, que delícia de entrevista. Infelizmente nós vamos ter que parar um pouquinho aqui, mas com certeza faremos outras. E foi uma delícia, amei fazer o primeiro. Obrigada, eu também. Primeiro Saúde em Foco fora fora da TV lá. A gente adora falar, gostoso, né, gente? Aqui a gente tava gravando e ele ficava assim, gente, chega, senão a gente fica até amanhã. E não deixem de nos seguir na rede social, tá? Então, como eu falei, eu e a Rita, a gente tem Instagram, mande lá direct também, porque surgiu um monte de dúvida, né? Vem entrevista, surgem as dúvidas e lá a gente vai tirando as dúvidas de vocês. E não tenham medo de tratamento, porque tem tratamento para todo gosto. Tem para tudo e eu falo, pode fazer por partes. Exatamente. Faz um pouquinho, depois faz, entendeu? A gente faz é começar. Planejamento. Planejamento e começar. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado, porque nós adoramos. Nós adoramos. Até o próximo.